Ngaçaquidila, minha família, mais uma vez o Jornal Matriz Africana se encontra nesse exato momento no município de Viana. Vemos ao encontro daquele que é um dos grandes panafricanistas que o nosso país tem, ele que também é artista plástico. Portanto, se querem saber da espiritualidade africana na sua profundeza, das nossas tradições, das nossas religiões nesse caso, tem que ser os próprios africanos a contarem para vocês. Portanto, vou passar aqui ao meu irmão para se apresentar para todos aqueles que nos acompanham. Irmão, como estás? Eu estou bem, muito obrigado. Mas antes de eu falar sobre mim, primeiro deixa fazer as saudações aos nossos panculos e os nossos antepassados, nossos ancestrais. Primeiro agradecemos ao Amba Wampungu Tulendo, o Deus que clamaram aos nossos antepassados. E agradecer também a mamã Nzinga, a mamã Mafuta e a mamã Kimpa Vita Sipa, que foram as profetisas que se levantaram nessas regiões chamadas hoje Congo. E também agradecer a Kimbango de Antungunua e ao Papampa de Buka Makengo Nzuka. A todos esses nós agradecemos. Ok. Então, aqui fala para vocês o Ginga Kandimba, né, que sou influenciador digital e o artista plástico. Por acaso, a obra que vocês estão a ver aqui nesse lado é a minha obra, né? Eu quem pintei. E o que é que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, ou quando nos atribui o nome, né? Panafricanismo, panafricanista. Até é bom, eu gosto porque ela representa uma resistência que começa na diáspora. Mas começa na diáspora no sentido institucional. Por quê? Porque a luta da revolução começa aqui. Com os nomes, por exemplo, que eu havia citado. Mamã Nzinga, Mamã Mafuta, Mamã Kimpa Vita. Não eram panafricanistas, mas lutaram a favor da África. Ou seja, não significa dizer que todos que lutam a favor da África têm que ser especificamente panafricanistas. Porque o pan-africanismo, o nome já é ocidental, né? Então ela começa nas diásporas, né? Com os nossos filhos, que também são os nossos mais velhos levados como escravos lá. Okay? Então, basicamente isso. Então, significa dizer que há uma grande diferença entre a luta interna e a luta externa. Então, haviam táticas diferentes. Aqueles que estavam fora e lutaram para trazer uma dignidade africana, e isso que vamos chamar como panafricanismo. Mas agora, a luta que começa dentro também tem um nome panafricanismo? Não, né? Pelo menos eu acho que deveria haver uma outra designação. né? Porque senão vamos chamar Zingabá de panafricanista, né? Não, mas enquanto instituição, enquanto um sistema organizado, porque a luta da Revolução da África já houve, né? Papá Kimbango de Antungunua, Papampa de Buka Makengo Nzuka e todos os outros homens que se levantaram no meio e mulheres que se levantaram no meio do nosso território para trazer a emancipação do nosso povo. Então, é basicamente isso. Eu, na verdade, pouco falo de mim e mais falo dos outros, mas esses outros que são os nossos antepassados, né, que trazem o desejo e mudam a nossa visão enquanto um povo maltratado, enquanto um povo que perdeu a sua dignidade, né, e trazer aquela dignidade, não diria complexo de superioridade, mas dignidade de um povo que fomos perder durante muito tempo. Então eu falo desses que de facto são os verdadeiros lutadores do nosso território, do nosso povo, da nossa raça, da nossa gente. Okay? Então, me dizer que um dos grandes panafricanistas, né, de Angola, pronto, é uma forma de dizer, né? Mas há outros melhor do que eu. Exatamente. Há outros melhor do que eu, tá vendo? Mas agradecemos de qualquer forma. Propriamente falando sobre a nossa espiritualidade, qual é a sua cosmovisão sobre a espiritualidade africana? Porque há pessoas lá fora que têm assim, uma visão diferente daquilo que é realmente a espiritualidade africana. Qual é a sua cosmovisão sobre a espiritualidade africana? Ok, a pergunta foi direita, né? Qual é a tua? E eu não vou dizer qual é a minha, porque a minha será limitada. Okay. Vou dizer qual é a nossa. Tá vendo? Então vai ser um pouco mais ampla. Mas uma coisa que eu preciso que os humanos saibam é que a espiritualidade não é uma coisa que pertence a um povo. Todo povo tem o seu sistema de espiritualidade. Ou seja, todos nós somos seres espirituais a viver numa dimensão física, que essa dimensão carnal que nós vamos deixar depois. A Terra nos deu a matéria, ou a Mãe Terra nos deu a matéria, a Mãe Terra recebe a matéria. Ninguém leva esse corpo porque surgiu aqui. Okay? Então, esse corpo não é só um corpo, mas ela tem uma dimensão espiritual. Então, essa dimensão espiritual todos os povos têm. Por exemplo, quando estamos a falar de espiritualidade no âmbito geral, é como se estivéssemos a falar como aquilo que eles chamaram de lei da física. Está a ver? A lei da física aqui na África funciona, na Ásia funciona, na Europa funciona. Okay? Mas agora, tem elementos que vão divergir, que vão separar. É esses elementos que vão divergir, vão separar,
que, né, nessa língua nós vamos chamar de espiritualidade africana. Só para trazer a ideia aqui de que a espiritualidade não é só africana. Todo povo, todo ser humano tem espiritualidade. Mas agora, como é que são os meios que vai chamar como, por exemplo, tradição ou a cultura que esse povo usa para se conectar? Por exemplo, os nossos irmãos budistas, eles têm espiritualidade, mas eles não se conectam da mesma forma que o africano se conecta, ou que dentro das nossas tradições vamos nos conectar. Então, o que quer dizer? Então, o que estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que ele tem, mas os meios dentro daqueles que são os seus valores ou a sua tradição é diferente da minha. Está vendo? Então, é mais ou menos isso. Mas, voltando ao tema, que é qual é a nossa cosmogonia, né, a cosmovisão do nosso sistema de espiritualidade enquanto africano, é muito simples. Primeiro, a espiritualidade ela compreende aquilo que eu havia dito anteriormente, os elementos e a expressão do povo, e ela está ligado à língua, está ligado à tradição e está ligado ao nome, entre aspas, cultura, porque da cultura nós vamos manifestar, ou seja, a espiritualidade, pela via da espiritualidade nós manifestamos a nossa cultura. Então, antes da cultura se manifestou primeiro a espiritualidade, depois nós. Então, nós vamos tentar olhar aquilo que é a dimensão espiritual, que o nosso povo compreende através daquilo que nós manifestamos, certo? Porque, vamos lá, se nós estamos a falar, por exemplo, eu sou um ser espiritual, mas você não me vê como espírito, você me vê como carne. Então, se estás a me ver como carne, estás a me ver manifestado. Certo? Então, se queremos falar da nossa espiritualidade, nós vamos ver aquilo que manifestamos. Ok? Muito bem. Infelizmente, quando nós falamos da espiritualidade africana, nós temos um complexo de inferioridade, mas isso foi feito de propósito, porque nós, enquanto africanos, não podemos esquecer a era colonial, o processo que nosso povo passou para termos a concepção que nós temos hoje a respeito da espiritualidade. Porque tudo que está ligado a nós foi visto no ponto de vista pejorativo. Primeiro, pelo sistema religioso do islamismo, né? E o sistema religioso cristianismo. O cristianismo e o islamismo são as duas religiões invasoras que oprimiram o africano. Desde a era do grande Kemet, Egito, que nas nossas línguas, por exemplo, aqui no Congo, porque as pessoas estão acostumadas, Kemet, Egito. Nós também aqui no Congo conhecíamos aquela região que era chamada de Equipata. Equipata, em Quimbundo, Ocola. Por exemplo, há uma frase que os mais velhos emalães dizem, Tuatundu, Kukola, Tuaita, Tutange no Milumbo. Quer dizer que Cola faz referência a uma terra santa. Porque se eu dizer, por exemplo, Nzumbi Cola, estou a dizer Espírito Santo. Então, quando os mais velhos falavam de cola, estamos a vir Tuatundu com cola, ou seja, nós estamos a vir de cola. Cola faz referência no Cairo, e o Cairo é no Egito. Porque há uma saída, né, das invasões árabe e invasões europeias. Os mais velhos tiveram, nem todos vieram do Egito, porque saíram do centro para lá e depois de lá para o centro de novo. Okay? Então, quando se diz Tuatundu com cola, ou seja, nós saímos de cola. Tuaita, passamos, Tuaita, Tutange, passamos no Tange. Tange é na Líbia. Está vendo? Passamos no Tange e no Milumbo. Milumbo é no Chad, que fica por cima da Líbia. E depois você entra para a República Centro-Africana. Então, é basicamente isso, né? Então, fruto das invasões todas, essas invasões que vão nos fazer perder a memória daquilo que é o nosso sistema de espiritualidade, que eles chamaram de bruxaria ou feitiçaria, né? Começado primeiro pelos portugueses, porque eles é que vêm aqui primeiro, e vão dar nome. Há várias teorias da origem desse termo, como por exemplo, do que é feito isso? Do que é feito isso? E mais tarde vem depois com os franceses, le fetiche, né? Mas o que acontece? O bem e o mal existem em todo lugar do mundo. E há uma diferença entre a manifestação espiritual do indivíduo com conexão com o seu eu superior e a ordem da própria natureza. O que acontece? Existem códigos na própria natureza que eu só preciso manipular elas para manifestar um desejo. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com a minha conexão ancestral com os meus ancestrais. Não? Não. Porque quando eu digo, por exemplo, meu antepassado, meu ancestral é uma coisa, e quando eu digo a natureza é outra. Existem códigos para mim me conectar com o meu ancestral e existem códigos para mim manipular a natureza. Okay. Não sei se está para entender. Tô Ok. Por esse motivo é que, por exemplo,
como há uma ligação do respeito, e nós acreditamos e sempre acreditamos, até eles agora estão a acreditar, né? Porque é sempre assim, que afinal de contas o homem não morre. Aliás, morre, mas a carne. Exato. Mas você não encontra, por exemplo, nas nossas línguas, o termo morte ou morrer. Não existe. Não existe. Porque todos os termos que nós usamos dentro da nossa língua fazem referência ao desencarne. Por isso é que nós falamos que ele foi para Pemba Calunga. Se nós acreditávamos, e até hoje, que o indivíduo desencarnou e fazíamos ritual de passagem, já estamos entrando no assunto da espiritualidade. Okay? Estamos aqui agora a pegar alguns pontos para entenderem com facilidade. Se nós estamos aqui a falar, por exemplo, de que e fazíamos até o ritual de passagem, né? Que quando alguém morria, os mais velhos sentavam, faziam o maconzo, faziam uma reunião, faziam um ritual de passagem para essa alma que se desencarnou, não se torne um espírito vagueante. E que não volte, por exemplo, se voltar para não ser um espírito possessivo. E que ascenda aonde estão os nossos ancestrais. Quando nós falamos aonde estão os nossos ancestrais, é a dimensão espiritual de onde vem a alma do preto. Ou de onde nós viemos. Então, se nós estamos a vir de algum lugar e viemos na carne, então temos um propósito e uma missão. Que é o que vai chamar de que você tem uma estrela, você tem uma luz. Essa luz, essa estrela, é o propósito que esse filho tem. E muitas das vezes era revelado antes dele nascer, ainda no útero, antes de nascer. Era revelado na família, no pai, na mãe, no tio, quem é essa criança e o nome dele. Está vendo? Então significa dizer que a realidade está por a lei da carne. Então para nós a morte não é como nós temos hoje. Porque essa concepção de morte que temos hoje é ocidental, fruto do quê? Do sistema religioso. Porque o sistema religioso, ela compreende todos os elementos históricos daquele povo. Por quê? Porque a religião é tradição. Dentro da religião você tem tradição. Porque é tradição. Alguém vai dizer, mas como assim que a religião é tradição? É simples. Primeiro, dentro de uma religião, porque a religião ela é que vai trazer determinado sistema político. Porque você tem 3 elementos principais para um determinado povo ser chamado povo civilizado ou ser chamado de civilização. Você precisa do sistema político, você precisa do sistema místico ou sistema espiritual, que é o sistema religioso, e você precisa do sistema científico. Na nossa língua nós chamamos de Kinzinga, Kintsaku e Mpanzo. Os 3 sistemas. Kinzinga, que é o sistema espiritual, onde tem um sacerdote. Está vendo? O Ngunza. Okay. Ou o chamado de Kimbanda. Hoje esse nome ficou pejorativo, porque Kimbanda agora já é o bruxo, já é o demônio, né? Sim. Mas pronto. Esse é outro problema. Esse é outras questões, fruto da herança colonial. Então, esses estavam numa classe dos sacerdotes. Que serão chamados Kinzinga. Que faz referência ao poder, a habilidade que a pessoa tem. Nzinga. Agora, Kintsaku. Kintsaku, que é da liderança da espiritualidade. Ok, Kintsaku. Agora, Kinzinga faz referência à linhagem dos reis. Por isso é que você tem, por exemplo, Nzingaku, Nzinga isso ou Nzinga aquilo. Da linhagem dos reis, ou seja, da linhagem da política. Aqueles que fazem política para governar o povo. Ok? Então já temos dois sistemas aqui explicados. Kintsaku, sistema espiritual. Kinzinga, sistema político. Só que falta um. Nós não tínhamos ciência, tínhamos. Porque se uma coisa, como diz o mestre Felipe Vidal, se uma coisa não está você não encontra na língua do povo, quer dizer que não existe para aquele povo. Mas se você encontra, quer dizer que existiu para aquele povo. Porque a língua é a expressão cósmica que o povo tem para se comunicar não só com o seu próximo, mas com os seus ancestrais, que vieram primeiro antes dele. Porque nós somos continuidade genética e espiritual daqueles que vieram antes de nós. Então, o termo ciência nós chamamos de Mpanzo. E era também da linhagem daqueles que faziam ciência, que faziam tecnologia. Só que a nossa tecnologia ou a nossa ciência não está ligada simplesmente à questão materialista ou material. Por isso é que as nossas curas, por exemplo, não eram curas simples que só se baseavam na matéria, como, por exemplo, você vê a medicina ocidental. Hoje também já estão a mudar um pouco, estão um pouco na física quântica, querem agora fazer tratamento com vibração, com música. Não é isso que acontecia lá nas nossas aldeias. Tá vendo? É isso que acontecia nas nossas aldeias quando o indivíduo que está doente é julgado, enquanto o sucessor do Nganga está a tocar a música para o tratamento, o mais velho usava um kiss, que é a máscara. Usava um kiss da máscara, por quê? Porque ele terá tomado por um espírito que tem mais conhecimento dele a respeito do problema que está se a passar.
Então ele manifesta a pena, dá espaço. Está a ver? Para tratar esse indivíduo. E, por exemplo, não, o problema está nas pernas. Às vezes o problema não está na perna só. O problema começou em outro sítio. Começou em outros lugares. Aqui é só consequência. Então, se eu curar só a perna dele, mas não ir na raiz, pode voltar a ter. Então, vamos ir na fonte. Não, mas você tem essa perna aqui. Como é que você se comporta lá em casa? Ah, não, eu não converso com meu pai, eu estou com problema com a minha mãe. Então, tá vendo? Esse aqui já é um problema. Significa dizer que se você quer que eu te cure, primeiro vai se resolve com a tua mãe e teu pai, pede desculpa da tua mãe, depois vem, eu vou curar. Porque nunca sabe se é um castigo que a mãe te deu ou o pai te deu. Ou alguém te deu por quê? Porque você às vezes é malandro. Você às vezes não respeita os mais velhos na aldeia. Está vendo? Então, às vezes aconteceu isso, que é para resolver o problema na raiz. São isso e outras coisas que o Ocidente veio, o que compreendeu chamou ciência. O que não compreendeu chamou feitiço.